Olá, eu sou a Sil. Seja muito bem-vindo ao canal Assunto Interessante. E se você também adora saber das fofocas antes de ver o filme nas telonas, você veio ao lugar certo. Agora veremos os 10 detalhes curiosos da vida do rei do rock mundial, Elvis Presley, que se fosse vivo teria 84 anos de idade atualmente. Número 1. Viajava com 3 malas lotadas de medicamento. O Dr. Nick, médico de Elvis, alegou que ele estava disposto a prescrever qualquer coisa que Elvis pedisse, porque não queria que o cantor procurasse drogas com outros médicos de maneira ilegal. O doutor teve sua licença médica suspendida por prescrever quantidades insanas de substâncias farmacêuticas. E no último ano de vida de Elvis, esse médico prescreveu 12 mil pílulas ao cantor, que sempre viajava com 3 malas lotadas de medicamento. Número 2. Convocado ao exército. Em dezembro de 1957, Elvis anunciou que tinha sido convocado para o exército. Fãs devastados escreveram milhares de cartas, tanto para o cantor quanto para o exército militar, implorando que ele fosse dispensado do serviço. E mesmo com tanto alvoroço, Elvis disse que estava disposto a colocar sua carreira em pausa, dizendo: "É um dever que eu tenho que cumprir." Elvis insistiu em não receber nenhum tipo de tratamento especial por conta de sua fama. Número 3. A vacina da polio. No auge da fama de Elvis, mais de 60 mil crianças eram diagnosticadas com pólio por ano. Quando a vacina foi desenvolvida em 1965, muitas pessoas ainda tinham certo receio em relação à droga, com apenas 0,6% dos adolescentes tendo aderido à vacinação. E para persuadir as pessoas, Elvis topou ser vacinado ao vivo no The Ed Sullivan Show. Depois disso, a porcentagem de adolescentes vacinados subiu para 80% em apenas 6 meses. Número 4. Graceland, uma de suas primeiras aquisições. A mansão de Elvis foi uma das primeiras grandes aquisições do cantor após a fama. Ele comprou a casa por $100 mil em 1957, quando tinha 22 anos. Ele até chegou a gravar suas últimas músicas no cômodo da selva, uma sala toda decorada com elementos da natureza. Supostamente, era lá que ele passava a maior parte do seu tempo, porque o lembrava do Havaí. Após a sua morte, Priscilla Presley se tornou responsável pelo imóvel, até que Lisa Mary, filha única de Elvis, tivesse idade suficiente para herdar a propriedade. Os impostos eram muito altos e Priscilla considerou vender a mansão, mas decidiu transformar o local em uma atração pública para honrar a vida de seu ex-marido. Graceland foi aberta ao público em 1982 e Priscilla conseguiu recuperar todo o dinheiro que investiu em reformas em apenas um mês. Graceland está listada como a segunda casa mais visitada nos Estados Unidos, perdendo apenas para a Casa Branca. A mansão gera cerca de $150 milhões para a cidade de Memphis atualmente. Número 5. O túmulo de Elvis. O túmulo de Elvis foi movido para Graceland depois que tentaram roubar o corpo do cantor apenas 2 dias depois de ter sido enterrado ao lado do túmulo de sua mãe. Número 6. Elvis nunca gravou uma música autoral. Apesar de Elvis ter gravado mais de 600 músicas durante a carreira, ele não escreveu nenhuma delas. Em alguns casos, os agentes de Elvis diziam aos compositores que eles não gravariam suas músicas a menos que recebesse o crédito de coautor. Ele também nunca aprendeu a ler partituras. Número 7. E em 1970, Elvis decidiu que queria um distintivo como agente federal de narcóticos. Ele acreditava que isso significava que ele poderia viajar pelo mundo armado e com as drogas que quisesse.
Ao chegar espontaneamente a Washington, Presley ligou para a Casa Branca e disse ao presidente Richard Nixon: "Estarei aqui pelo tempo que for necessário para obter as credenciais de um agente federal." A reunião começou com Presley dizendo a Nixon que os Beatles eram responsáveis pelo aumento dos movimentos antipatriotas. Presley acrescentou que estava estudando de perto o comunismo e o aumento da cultura de drogas psicodélicas nos Estados Unidos para ajudá-lo a honrar sua posição. Apesar de não ter nenhum treinamento ou razão legítima para obter o distintivo, Nixon atendeu ao pedido e acabou dando a Elvis um distintivo de mentirinha, sem valor real. Para encerrar a viagem, Elvis presenteou Nixon com uma arma da Segunda Guerra Mundial. Número 8. Os trabalhos que o rei executou quando era pobre. Elvis teve uma infância pobre e trabalhou como caminhoneiro e lanterninha de cinema. Número 9. Elvis gostava de trocar pneu de estranhos. Quando viajava de carro pelas estradas, Elvis, ao se deparar com estranhos em apuros, sempre os ajudava trocando seus pneus. E finalmente chegamos na número 10. Elvis teve um irmão gêmeo. Apesar de ser filho único, ele teve um irmão mais velho que se chamaria Jesse Aaron Presley, que infelizmente faleceu durante o parto. Elvis nasceu 35 minutos depois. E agora eu vou ficando por aqui, mas antes, me conta aqui nos comentários qual fato sobre Elvis mais te impressionou. Deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos.